Quando 100 anos se passam sem a construção de uma ferrovia, as coisas mudam. Para o seu novo trem superveloz, a Inglaterra precisa de uma nova linha. 100 e tantos quilômetros de dores de cabeça. Como? Querem que façamos o quê? Até quando e por quanto? Mais de 150 pontes a serem construídas. Foi como passar uma linha por aquele espaço. Mais de 20 quilômetros de túneis para serem escavados. Pessoas que trabalham em túneis são extremamente supersticiosas. E uma joia vitoriana a ser salva. Os trilhos levarão a uma descoberta macabra. Esperávamos poucos corpos. Foram descobertos 7.000 corpos. E ao ouro olímpico. A High Speed One é muito mais que uma ferrovia. Nossa! São 300 quilômetros por hora. Obras incríveis. A Superferrovia Britânica. 1996. Na Inglaterra, algo estranho acontece quando o Eurostar, de alta velocidade, emerge do túnel do Canal da Mancha. Ele reduz a marcha. De Paris para o túnel, o trem voa. Estaremos viajando a 300 km por hora, que é a nossa velocidade normal. Mas quando chega à Inglaterra, ele reduz 2/3 de sua velocidade. No lado inglês, o Eurostar divide os trilhos com trens do século XX em velocidade do século XIX. A Inglaterra precisa de uma nova ferrovia. 109 quilômetros do túnel a Londres. High Speed One torna-se o maior projeto de engenharia na história da Inglaterra. A obra levará 12 anos, empregará 10.000 operários e custará quase 7 bilhões de libras, mais que o orçamento total do Quênia. Na última vez que os ingleses construíram uma ferrovia, a Rainha Vitória governava o país. E um dos maiores desafios da rota é uma relíquia vitoriana, o terminal de Londres da High Speed One. A estação de St. Pancras é uma das mais importantes construções históricas da Inglaterra. É um palácio de ferro, tijolos e vidro. Quando completada em 1868, tinha o maior teto em vão livre do mundo. Era o auge da engenharia vitoriana. Essa construção é mágica para mim. É fantástico os vitorianos terem conseguido erguer essa estrutura sem o auxílio de computadores e com alto grau de eficiência. Realmente fantástico. Mas depois dos vitorianos, o revés. Bombardeada nas duas guerras mundiais, foi mal restaurada e sujeita à demolição. Então, em 1996, High Speed One adquiriu a construção. E a equipe faz sua primeira visita ao seu interior. Eu estava cético quanto às sugestões de fazer desta uma estação de destino. Por trás de sua fachada, a St. Pancras é só escuridão e umidade, vapores de diesel e agulhas de drogas. Por hora, chegam menos de meia dúzia de trens. Os projetistas sonham com mais de 30 trens. E ainda mais, sonham com a St. Pancras como a próxima atração de Londres. Na época, a nossa pergunta era: será possível mudar esse espaço horrível de peso morto para um patrimônio fantástico?
Na outra extremidade da linha, começa a inovação. E os engenheiros lutam com seu próprio problema: o risco de desabamentos. Mike Glover trabalhará na High Speed One do início até o final da obra. Todo projeto tem uma área de risco. E a do primeiro estágio da ferrovia era o túnel de North Downs. North Downs é um grande número de montanhas no sudoeste da Inglaterra. As ondulações da criação dos Alpes. Montanhas são um desafio para as ferrovias. As ferrovias são diferentes das rodovias porque estas últimas podem acompanhar a topografia muito mais que as ferrovias. Como consequência, com ferrovias de alta velocidade, há mais túneis e pontes com os quais lidar. Em Bluebell Hill, eles têm de cavar um túnel em 3,5 km de calcário. O problema com o calcário, particularmente nesta área, é que ele apresenta falhas verticais e erosão. Por fora, o calcário parece uniforme, mas por dentro há falhas, onde duas massas de calcário se separam. Quando a água entra, enfraquece a área da falha. O calcário é poroso e pode reter toneladas de água. Atinge uma falha e o túnel pode desabar e ser inundado. Um desastre duplo. O calcário não é o único problema. Bluebell Hill é uma velha floresta. E algumas de suas árvores mais antigas estão na rota dos trilhos. Quando se tem um carvalho ou uma faia de 100 anos, não se pode simplesmente derrubá-las. Mas pode-se proteger a parte mais importante da velha floresta, que é o solo. Eles retiram muitos acres de terra de Bluebell Hill. No solo, eles irão transplantar árvores novas usando uma máquina especial. Cada pá exerce 25 toneladas de força. Carga típica, 6 toneladas. Mais árvores serão plantadas ao longo de toda a ferrovia. Ao todo, eles plantarão uma mega floresta. 1.200.000 árvores. As árvores novas estão crescendo mais rápido que o normal, graças ao antigo solo. Isso mostra o nosso planejamento nas fases de pré-construção para proteger o meio ambiente da rota. Em Bluebell Hill, eles estão prontos para escavar o túnel. Mas quão forte é o calcário? Para descobrir, as equipes fazem furos de sonda, buscando planos de falhas. Mas os planos são tão estreitos que poderiam se localizar entre os furos de sonda. Se os nossos furos de sondagem não passassem por um deles, não os veríamos. Durante a construção do túnel, fizemos perfurações piloto para examinar o material à nossa frente. Se eles atingirem um plano de falha, utilizarão parafusos gigantescos chamados parafusos de porca de rocha para prender o calcário. Nesse caso, a qualidade do calcário que encontramos, com uma ou duas áreas fracas, provou ser de qualidade superior à que esperávamos. E isso contribuiu para que completássemos o túnel 6 meses antes do previsto e com 5 milhões de libras a menos no orçamento. North Downs é 2 vezes mais largo que outros túneis da High Speed One. O motivo? Velocidade e pressão. Os trens entram na extremidade sul do túnel a 300 km por hora, a velocidade máxima da linha. Em um túnel normal, essa velocidade originaria alta pressão.
Isso acontece porque a frente do trem empurra o ar. E como o túnel é menor, ele pressuriza, comprime o ar. E como consequência, seu ouvido estala se a pressão não for aliviada. Para aliviar a pressão, os engenheiros normalmente abrem poços de ventilação. No túnel de North Downs, isso não foi possível. Como podem ver na rocha maciça atrás de mim, temos centenas de metros de material. Por isso, um poço não seria prático. Mas nós criamos um diâmetro maior para o túnel. E assim, quando o trem entra nele, a pressão é dissipada. Nossa! Isso são 300 quilômetros por hora. Na linha, a ferrovia do futuro guarda uma surpresa do passado. Sob a rota do High Speed One, há mais que rochas. 2000 anos de história estão enterrados aqui. Os vitorianos e os elisabetanos. Os anglo-saxões e os romanos. E também as tribos que viviam aqui, mesmo antes da história ter início. Alguém tem de proteger a herança da Inglaterra. Os arqueólogos foram a linha de frente da construção, preparando a rota para evitar atrasos. Na verdade, quando a construção teve início oficialmente, havia mais arqueólogos do que operários no canteiro de obras. Onde hoje está a estação Ebbsfleet, o solo era rico. Um povoado e uma vila romana, um moinho e um cemitério anglo-saxão. E uma grande surpresa. Não planejamos isso. Foi tudo encontrado quando os operários da construção estavam atarefados, preparando uma estrada lateral que nos traz a esta estação. Um arqueólogo estava observando essa atividade. Me telefonou dizendo que achava ter descoberto restos de um elefante. Nós ficamos atônitos porque era uma descoberta de importância internacional. Um elefante de 400 mil anos é uma raridade em qualquer lugar. Isso foi durante o período paleolítico no Reino Unido. E é um elefante, não um mamute. Na época, o clima aqui era mais quente, não era preciso a pelagem do mamute. Toda essa área tinha uma paisagem diferente da que vemos hoje. Nós achamos que ele ficou atolado na lama ou na margem de um pequeno lago. E o mais interessante foi que encontramos pedaços de pedra trabalhada por humanos ao redor do elefante e também na margem do brejo ou lago. Dessa forma, sabemos que nossos ancestrais estavam próximos ao animal, mas não sabemos se eles o abateram ou não. Mas é fantástico saber que havia interação entre o homem e o animal. A 30 quilômetros dali, equipes que avançam lentamente para Ebbsfleet encontraram o que de pior poderia haver. Um mega desastre. Construir uma ponte para o Eurostar sobre o rio Medway exigirá o maior vão do mundo para trilhos de alta velocidade. 1.300 metros de comprimento. Tão longo que os construtores precisam avaliar o que de pior possa acontecer. Um trem lotado, em alta velocidade, freando. A tensão poderá derrubar a ponte. Para solucionar isso, os suportes de coluna que vemos na ponte têm de ser projetados de modo a receber a força horizontal da freada até as fundações, sem que as colunas sofram nenhuma deformação. A solução foi encontrada no alfabeto. Pelo projeto, os suportes em forma de V carregam a tensão para as fundações de concreto, enterradas firmemente na base. Nada poderá abalar esta ponte. Mas, como sempre acontece, um problema é resolvido e outro aparece. Para erigir a própria ponte, seria preciso uma floresta de andaimes.
Tentávamos desesperadamente evitar práticas perigosas. E o uso de grandes andaimes temporários certamente levaria a um aumento de acidentes. Na verdade, 4 operários morreram durante a obra da ferrovia, incluindo um que caiu de um andaime. Procuramos técnicas com as quais pudéssemos evitar isso. Eles encontraram uma solução chamada push launch. Vou explicar de modo simples a técnica push launch. Imaginem que meus dedos são colunas que já estão construídas no local. Aqui eu construo um segmento de concreto e o empurro para a primeira coluna. Em seguida, eu moldo outro segmento atrás daquele e o empurro para a frente. E faço isso mais uma vez. Cada segmento tem 40 metros de comprimento e pesa 1.000 toneladas. Tão pesado que, ao deslizar, a fricção poderia derrubar as colunas. Esta é uma coluna e queremos que o deck da ponte passe por ela sem empurrá-la. Para isso, usamos protetores revestidos de teflon em cima delas, o que permite o movimento da ponte com o mínimo de fricção. O vão central é erguido por outro método, que economiza tempo, dinheiro e evita o risco do uso de torres e cabos. Chama-se construção cantilever, estrutura que se projeta para fora. De 2 pilares centrais, os operários avançarão. Eles trabalham em equilíbrio, um segmento por vez. A ponte projeta um segmento por vez, equilibrando-se de cada lado. É um truque de equilíbrio. Para mim, o aspecto mais compensador é o visual. É a assinatura estrutural da ferrovia. É o tipo de ponte que se põe em um selo. É reconhecida imediatamente como o emblema do projeto Channel Tunnel Rail Link. Enquanto equipes constroem pontes e cavam túneis, outras trabalham no final da linha em Londres, onde outro emblema do High Speed One enfrenta uma reconstrução. O projeto é uma grande realização. Se eu tivesse de escolher um aspecto dele que mais permanece na lembrança, seria St. Pancras. Porque os desafios não foram de engenharia apenas. Eles foram uma questão de funcionalidade do espaço utilizado pelos passageiros. A engenheira Amy McCadden está incumbida de transformar a estação de St. Pancras de um prédio deteriorado em um local de visita obrigatória. Nossa, eu tive a oportunidade de torná-lo um prédio bonito. Ele já era bonito, mas estava velho. Precisava de muitos reparos, era escuro e úmido em certas partes, mas o potencial existia. Para mim, era a chance de fazer desta construção algo que fosse durar outros 150 anos. Embora eu soubesse qual era o programa, o orçamento, foi algo como, eles querem que façamos o quê, para quando e por quanto. St. Pancras se tornará 4 estações em uma só. O terminal High Speed One para o Eurostar. Uma ligação de alta velocidade para o sudeste da Inglaterra. Uma nova estação para o metrô de Londres e uma ligação ferroviária para a região ao norte de Londres. Não havia espaço para colocar todos os trens domésticos na estação original. Agora temos um total de 13 plataformas. Não havia espaço sequer para os Eurostars, 2 vezes mais longos que os outros trens. Eles construíram então uma extensão do comprimento de 5 campos de futebol. No velho terminal, o trabalho começa na parte mais importante da estação, o teto. Depois de bombardeado nas guerras mundiais, o vidro foi substituído por painéis sólidos. Mas os londrinos gostam da claridade. Nós conseguimos recriar com propriedade o que o desenhista original, William Barlow, havia concebido para o teto.
que era uma catedral de luzes em uma estação fantástica. Acho que mantivemos o desenho original de Barlow. Gosto de pensar que ele está nos observando e dizendo: esse pessoal está me enchendo de orgulho. Mas lá embaixo eles chegam a uma parede de tijolos, com o charme de uma masmorra. O nível mais baixo, sem janelas, já foi usado para estocar barris de cerveja. Durante o dia, transportavam passageiros e durante a noite a cerveja para ser distribuída em Londres. O dilema foi que esse espaço não estava sendo considerado utilizável. Eu achei um total desperdício e por isso passei algum tempo, na verdade bastante tempo, imaginando como poderíamos usar esse espaço, a adega de cerveja. A resposta veio do alto. Abram o teto e faça-se a luz. Isso iluminou toda a estação. A luz entra pelo teto, clareando tudo até embaixo, até a adega da cerveja. É fantástico. O que antes era um prejuízo tornou-se um bem ativo. Porém, mais uma vez, resolve-se um problema e cria-se outro. Encontrar uma solução para o espaço sob as plataformas não foi tão simples quanto esperávamos. O famoso arco da estação era, antigamente, o maior teto de vão livre do mundo. Qualquer estrutura em arco quer se espalhar, e para evitar isso, o deck da plataforma tinha que proporcionar uma estrutura firme. Sem as amarras, o arco tende a projetar-se para fora. Tivemos então de substituir as amarras com uma laje de concreto que vemos à nossa frente. A laje não só dá firmeza ao arco, como sustenta o peso dos Eurostars extra longos. Mas ainda há outro problema. A plataforma repousa sobre mais de 700 colunas de ferro fundido de grande resistência. Mas as vigas antigas de ferro batido não suportam o novo peso. Se pusermos essa carga toda, elas se partirão como cenouras. Nós resolvemos isso com o pequeno detalhe mais inteligente do projeto. Poucos visitantes notarão. Um suporte redondo foi inserido no topo de cada coluna e abaixo de cada viga. 4 escoras feitas de uma liga de aço de alta resistência prendem cada viga. As escoras desviam o peso da plataforma do suporte para a coluna, passando pela viga. Um dispositivo muito simples, de fácil instalação. Não precisamos mexer na estrutura histórica soldando ou colando coisas sobre ela. Até agora, eles fizeram o uso do espaço. Agora é fazer uso do tempo. Para manter o cronograma, eles precisam trabalhar em 3 níveis de uma vez. Nós tínhamos de fazer o trabalho no teto ao mesmo tempo em que restaurávamos e reconstruíamos o nível da plataforma e tínhamos de fazer a limpeza e os reparos na adega. Para tornar isso possível, tínhamos 3 frentes completas trabalhando simultaneamente. Naturalmente, há problemas de construção e de segurança quando temos operários trabalhando em 3 níveis. Alguns trilhos são perfeitos para um cavalete de limpeza. Usamos isso e penduramos um andaime com sofito. E isso foi importante, porque a segurança era essencial para nós. Não queríamos que nenhum operário caísse ou deixasse cair alguma ferramenta nos colegas neste nível. Ou ferindo passageiros. St. Pancras poderia ser remodelada em metade do tempo se fosse fechada. Mas os trens locais vão e vêm dia e noite.
Às vezes eram 2.500 operários e não tivemos nenhuma fatalidade. Houve acidentes graves, sem mortes, e isso foi fantástico. Enquanto Sam Pancras passa por uma mega repaginada, os engenheiros do final da linha se deparam com um mega obstáculo. Próximo ao rio Tamisa, a High Speed One cruzará a segunda ponte, a Rainha Elizabeth e a rodovia M25. Uma das estradas mais movimentadas da Inglaterra. Agora, a parte complicada. A construção deverá passar por baixo da ponte e por cima da estrada, sem interromper o tráfego. Os engenheiros novamente se voltam para o Push Launch. E se tirássemos fotografias com a técnica time-lapse, veríamos a ponte invadindo lentamente a paisagem. Foi como passar a agulha naquele espaço. E não poderia ter sido feito com outra técnica de construção sem fechar as rodovias. Faltando 35 quilômetros para ser completada, a High Speed One encontra um obstáculo que não pode ser resolvido com uma ponte ou com uma via perimetral. O túnel do Tamisa representou o maior risco de todo o projeto. Os riscos: desabamento, inundação e fracasso. O túnel do Tamisa, na verdade, são dois túneis, lado a lado, cada qual com 7 metros de largura e mais de 2 quilômetros de comprimento. E de profundidade equivalente a um prédio de 10 andares sob a água. Cavar megatúneis exige uma mega máquina. Uma máquina de abrir túneis, ou TBM. Tecnologia envolta em misticismo. Os cavadores de túneis são como os marinheiros, com suas superstições. Todas as TBMs devem ter um nome feminino. E é considerado má sorte trocar o nome. Hayden Davis ajudará na construção dos túneis de Londres. E esta é o seu bebê. Este é um exemplo típico de uma máquina de túneis de Londres. Esta é a extremidade de trabalho e este é o cabeçote de guilhotina. Os dentes são feitos de uma liga de aço e a cabeça é acoplada a uma câmara lacrada chamada Plenum. Só a veremos trabalhando quando ela terminar. O que acontece fora de nossas vistas é o seguinte: os dentes escavam a rocha, os fragmentos caem no Plenum. No Plenum, eles correm por um saca-rolhas gigante, chamado parafuso de Arquimedes. Os fragmentos são transportados por uma esteira até o final do túnel. A máquina tem o comprimento de um campo de futebol. Empurrando a TBM, temos 29 arietes hidráulicos. Conforme a cabeça vai cortando o solo, os arietes agem no último anel construído, empurram tudo para frente, incluindo este equipamento, até que haja espaço suficiente para a construção de outro anel de 1,5 metros de largura. Cada anel é formado por 10 segmentos pré-moldados, trazidos de trem e vindos da cabeça do túnel. Esta peça vermelha entra em ação e é chamada de erector de segmentos. Até os segmentos de concreto precisam ser manuseados com cuidado. Lascas abrem canais para a água. O erector de segmentos utiliza sucção a vácuo. Ele coleta os segmentos individuais para o anel, coloca-os em posição e os mineiros os aparafusam. Quando o anel é completado, os arietes se movem para o último anel construído e o ciclo recomeça. A máquina avança o equivalente ao comprimento de um dedo a cada minuto. 100 milímetros. 100 milímetros por minuto não parece muito, mas quando essas máquinas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, em um dia podem construir mais de 50 metros de túnel.
Assim como outros operários na rota, eles encontram um perigo familiar: calcário. Nós sabíamos que havia fissuras profundas ali e que elas continham água. 40 metros abaixo do rio Tâmisa, a pressão sobre o cabeçote de guilhotina é 4 vezes maior que a pressão na superfície. Se a água penetrar no cabeçote dela, poderá inundar a TBM e afogar a equipe. Em um projeto anterior, estive em um túnel no qual o revestimento foi penetrado. Só posso comparar o fato a um submarino recebendo uma carga de profundidade. Para contrabalançar a pressão, o plenum, atrás do cabeçote de guilhotina, é igualmente pressurizado. É chamado de sistema de equilíbrio da pressão terrestre. O que acontece com esse sistema é que, se houver um súbito influxo de água durante a operação do túnel, a pressurização do plenum responderá equilibrando a pressão. Graças ao plenum pressurizado, os operários prosseguem sem uma única fissura. Depois de 15 meses, as TBMs emergem do fundo do Tâmisa. Ao antever problemas e eliminando-os, eles adiantaram o cronograma. Porém, há mais escavações, e tão preocupantes quanto as do Tâmisa, sob as ruas de Londres. Cavar um túnel sob uma metrópole causa pânico na arquitetura. Quando se abre um buraco no solo, é quase inevitável haver uma acomodação na superfície. A solução que adotamos para reduzir o número de edificações sob as quais passaríamos foi seguir sob possíveis ferrovias em atividade. Isso teve seus próprios problemas, porque qualquer contratempo nas escavações sob a ferrovia teria sido desastroso. E nós concordamos com o metrô em escavar somente com movimentos bem restritos e dimensões limitadas. O sistema de equilíbrio da pressão terrestre da TBM é projetado para impedir a acomodação do solo sobre o túnel. Mesmo acomodações com a espessura de uma unha custariam uma fortuna. Em Highbury Station, tínhamos um limite de acomodação de 1 milímetro. Se o tivéssemos excedido, a estação inteira poderia ser fechada ao custo de 25 milhões de libras por semana. Foram momentos de grande ansiedade, porque o metrô de Londres poderia ter fechado as nossas operações, interrompendo o projeto. 6 TBMs estão escavando. 2 da extremidade leste e 2 de Stratford. Outras equipes cavam poços de ventilação para dissipar a pressão quando os trens atravessarem o túnel em velocidade. Os poços também poderão ser usados em caso de emergência. Para permitir que os serviços de emergência cheguem a um trem com defeito em tempo razoável, os poços de ventilação tiveram de ser cavados a certa distância, 3 quilômetros um do outro. As equipes estão trabalhando separadas por quilômetros, mas todos os túneis e poços devem alinhar-se milimetricamente. As tolerâncias são mínimas, porque um trem em alta velocidade não pode se desviar na linha ou no nível. Uma inspeção acurada é necessária no Channel Tunnel Rail Link, que é tão longo que leva em consideração a superfície da Terra. Uma inspeção tão precisa exige lasers e GPS. Muito antes de os trens começarem a circular, os poços de ventilação têm um papel importante quando as TBMs encontram seixos. É material muito rígido e abrasivo. Sabemos que pode destruir completamente um cabeçote de guilhotina em apenas 200 metros de escavação. Por isso tivemos de desenhar a máquina, para poder triturar os seixos em pedacinhos menores, para então usá-los no misturador. Eles modificam o cabeçote de guilhotina em quase 50 discos cortantes. Cada um deles com 1 tonelada de aço temperado.
A pressão exercida despedaça os seixos, mas até discos de aço sofrem desgaste. Quando uma máquina de abrir túneis chega a um poço de ventilação, as lâminas são inspecionadas e substituídas onde se faz necessário. Em consequência disso, as máquinas de abrir túneis foram capazes de completar o túnel inteiro, de uma extremidade à outra, sem grandes quebras ou reformas. Foi provavelmente o único grande túnel no Reino Unido que ficou pronto dentro do prazo e do orçamento. Uma grande história de sucesso. No coração de Londres, surge de um grande buraco outra história de sucesso. Uma estação de manutenção para os trens Eurostar, chamada Stratford Box. Ela se localiza ao longo dos túneis de Londres, entre o Tâmisa a leste e St. Pancras a oeste. O solo é tão alagado que poderia inundar a estação. Os engenheiros têm duas opções. Podíamos fazer a laje da base bastante espessa para ficar no chão, ou fazer o que foi decidido: bombear a água. Bombas subterrâneas diariamente drenam água suficiente para encher uma piscina olímpica. O interessante é que a água é de tal qualidade que a usamos e a direcionamos para o Departamento de Água de Londres. Quando terminada, Stratford Box terá 55 metros de largura e mais de 1 quilômetro de comprimento. Algo tão grande nos dá a oportunidade de dizer: devíamos ter uma estação neste local. Esta estação seria a etapa inicial nos preparativos para os Jogos Olímpicos em Londres. A pouca distância de Stratford Box, existe uma margem de rio com uma centena de acres vazios. Utilizando a terra da estação, os engenheiros fizeram um aterro de 7 metros acima dela. Um local perfeito para um parque olímpico. Quando Londres lançou sua candidatura para os Jogos de 2012 ao Comitê Olímpico Internacional COI, e para vencer, ela precisava provar que poderia transportar milhões de espectadores rápido e facilmente. O High Speed One tem a resposta. Os trens poderão levar os torcedores de St. Pancras e Ebbsfleet ao Parque Olímpico em Stratford pela nova rota da High Speed One em questão de minutos. Nós tivemos sorte. O COI veio a Londres 3 semanas antes de colocarmos os trilhos entre Stratford e St. Pancras. Holden levou os membros do comitê de Stratford a St. Pancras em uma frota de Land Rovers, pelo mesmo túnel onde circularão trens de alta velocidade. Isso ajudou na escolha de Londres para sediar as Olimpíadas. O fato de haver essa conexão rápida entre Londres e St. Pancras. Depois dos Jogos, o Parque Olímpico abrigará uma nova escola, mais de 3.000 residências e um dos maiores parques urbanos na Europa. E isso é apenas o começo. A High Speed One será muito mais que uma ferrovia transportando passageiros de A a B. Ela trará vida nova a bairros sem movimento. Para começar, a regeneração não foi considerada particularmente importante, mas em minha opinião é o aspecto mais importante desta ferrovia. Nesta área, sobretudo a leste e ao norte, havia cerca de 67 acres de terreno ferroviário em desuso, sem utilização alguma há muito tempo. Era uma área muito deprimente e seus moradores não estavam satisfeitos. Queriam uma mudança. No total, quase 200 acres de deterioração irão desaparecer.
Stratford City e King's Cross Central são os dois locais de maior desenvolvimento em Londres. E ambos são servidos pela High Speed One. Eles não seriam assim não fosse pela ferrovia. Enquanto os trilhos avançam para St. Pancras, um novo engenheiro embarca. Dave Poynton passou metade de sua carreira trabalhando no túnel do canal. Em meados de 2005, Rob Holden o fez voltar à ativa. Achei que seriam apenas uns dias de trabalho interessante e fiquei surpreso quando ele disse: "Não, queremos que você assuma e termine a ferrovia." Como eu poderia recusar a oportunidade de estar lá, quando for colocado o último trilho de um projeto ligando Londres a Paris e que eu começara 20 anos antes? Ainda há muito a fazer. Colocar liames, colocar trilhos, passar os cabos de energia. Eles moveram as tubulações de gás que servem metade de Londres, sem interromper seu fornecimento. Próximo a St. Pancras, eles colocam estacas de fundação a 2 metros dos trilhos do metrô. Um feito que ninguém realizara. E conseguimos convencer o metrô a nos deixar trabalhar enquanto os trens trafegavam. Mas, ao longo de seus próprios trilhos, eles encontram um empecilho. Em meio àquelas árvores, atrás de mim, situa-se a igreja paroquial de St. Pancras. Na era vitoriana, ela estava relacionada a um grande cemitério que se estendia até onde nos encontramos agora. O que os vitorianos fizeram para construir a estação original foi cavar uma grande trincheira ao longo do velho cemitério. Arqueólogos sabem que os corpos foram enterrados novamente próximo dali. Mas quantos eram? E exatamente onde? Bem embaixo de onde estou agora, encontramos milhares de corpos. Na verdade, descobrimos cerca de 7.000 corpos. Esperávamos achar alguns corpos, porque estávamos cavando próximo ao cemitério de uma igreja. Mas nunca 7.000. Foram vários meses para remover e registrar os corpos. Pelo menos uma vez o progresso se rende à história. No coração de Londres, outro corpo vitoriano está prestes a ser ressuscitado. Na estação de St. Pancras, a renovação chega ao último estágio, a fase cosmética. A beleza aqui é bem mais profunda, porque não estão criando um lugar para ir e vir apenas. É um lugar para parar e admirar. Na minha opinião, não só as grandes ideias importam, os detalhes também. Nos esforçamos para que fossem precisos. Após raspar décadas de pintura descobrindo a cor original, eles pintam a estação de azul de Barlow. Centenas de novas portas, com detalhes vitorianos em bronze. Milhares de tijolos e 160.000 peças de ardósia são colocadas. E um novo relógio, com 5 metros de largura. Tudo réplica dos originais, como exigido pela English Heritage Law. Tivemos de usar a mesma pedra que eles usaram há 150 anos, da mesma pedreira. Tivemos de usar a mesma argila, a mesma argamassa. Nós testamos a argamassa da estação, fizemos uma análise química e a reconstituímos, usando-a para construir novas partes da estação. Sempre me perguntavam por que valia a pena preservar essa estação. Creio que agora a resposta é evidente. Novembro de 2007. Na St. Pancras International, a High Speed One recebe seus primeiros passageiros.
Esta é a primeira ferrovia construída no país depois de 150 anos. Ela se compara ao que foi realizado na França e na Alemanha no tocante a linhas de alta velocidade. É um megaprojeto que foi entregue dentro do prazo e do orçamento. Para seus usuários, a High Speed One diz respeito a tempo. De Londres a Paris é o mesmo tempo que se leva assistindo a um filme. Os construtores da High Speed One foram tão bem-sucedidos que atraem admiradores que não vão a parte alguma. Antes só chegava perto de um trem sendo um passageiro. Agora podemos ver o Eurostar de perto. Mesmo sendo um garoto de escola que não vá a Paris hoje, mas que poderá ir amanhã ou no próximo ano. Como Humphrey Bogart disse a Lauren Bacall, sempre teremos Paris. Agora, chegaremos lá muito mais depressa. Versão Marshmallow São Paulo.